A votação relâmpago na CPMI do INSS para afetar o Lulinha não deu certo. Agora o deputado Rogério Correia pede o impeachment do presidente da comissão ao vivaço. Pois é, gente, quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. É, Sofia, aquela Bem que confusão deu ruim. podiam votar o impeachment do presidente da CPMI da seguinte maneira, Pedro. Hum. Todos que estão de acordo fiquem como estão aprovado. Aquela votação, né, Sofia, que nas outras votações não tinham conseguido aprovar o requerimento, aí, convenientemente, o parlamentar Carlos Viana vota quando tem ali uma superioridade leve dos bolsonaristas. Aí o Rogério Corrêa não teve dúvida e falou isso aqui, gente, olha só. Vou apresentar um requerimento, espero que Vossa Excelência coloque o requerimento em votação, até para ver que Vossa Excelência estava errado em relação a essa questão da maioria. Vou apresentar um requerimento para que possa ser visto uma nova presidência para essa comissão. O senhor devia ser impeachmentado com o resultado que teve aqui. Coloque esse requerimento para votar, que eu vou apresentar. Aproveite, coloque o requerimento do Zetel, da Cláudia Forte, do Flávio Bolsonaro, que o senhor tem engavetado, e agora eu sei por quê. O senhor está na lista que veio lá da Papudinha dos senadores do Bolsonaro. Talvez isso tenha mudado a relação que você tem com esse plenário. Eu esperava uma desculpa do senhor hoje. Infelizmente, essa desculpa não veio. Mas o tumulto foi culpa sua. Eu vou. O senhor está na listinha do Bolsonaro da Papudinha. Carlos Viana, que história é essa? Lá no DCM, CPMI do INSS, Rogério Correia pede o impeachment de Carlos Viana da presidência da comissão. Essa CPMI tá pegando fogo e mal começou. E disseram que o Carlos Viana estava doente, inclusive, tá? O deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas, apresentou nesta segunda, dia 2, pedido de impeachment do senador Carlos Viana da presidência da CPMI do INSS. A solicitação ocorreu durante reunião da comissão após questionamento sobre a proclamação do resultado da votação realizada na última quarta, dia 26. Segundo Correia, o placar anunciado teria divergido do número real de parlamentares presentes no momento da deliberação. Foi uma fraude de resultado, obviamente construída, e infelizmente não foi por erro, mas por má fé. Eu vou apresentar um requerimento para que seja analisada uma nova presidência para essa comissão, afirmou o deputado. Ele também pediu a anulação da votação contestada. E aí tem o vídeo que eu mostrei para vocês aqui. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, declarou que 14 parlamentares estavam presentes na sessão, sendo 9 deputados e 5 senadores, número superior ao indicado no momento da proclamação. Segundo ele, registros da TV Câmara, da TV Senado e da imprensa comprovariam a divergência. Entendemos que Vossa Excelência cometeu aqui uma ilegalidade e, portanto, essa ilegalidade deve ser anulada, afirmou. O deputado Alencar Santana também manifestou preocupação com a condução dos trabalhos e com a legitimidade de futuras votações. Ele mencionou que apresentará questionamentos formais sobre o episódio. A CPMI foi instalada para investigar irregularidades relacionadas ao Instituto Nacional de Seguro Social. Até o momento, o senador Carlos Viana permanece na presidência da comissão. E aí, Sofia, tem uma reportagem da Veja, do Ricardo Chapola, que o Rogério Correia não só foi para cima do presidente da comissão, como foi para cima do provável aí candidato do campo bolsonarista. Deputado pede a quebra do sigilo de corretora de seguros de Flávio Bolsonaro. Lembra, Sofia? Você falou disso em outro corte. Ah, vão investigar o Lulinha? Então tem que investigar o seu Flávio Bolsonaro. Rogério Correia apresentou o requerimento no qual cita que a empresa do filho do ex-presidente pode ter relação com as fraudes nas aposentadorias dos idosos. O que diz a Veja e o Ricardo Chapola? Membro da bancada governista da CPMI do INSS, o deputado federal Rogério Correia apresentou o requerimento pedindo quebra de sigilo bancário e fiscal de uma corretora de seguros que pertence ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência e potencial rival de Lula nas eleições desse ano. Trata-se da All in One, empresa fundada em abril de 2022, da qual Flávio é sócio desde março de 2023. O senador divide o controle da firma com Marcelo Freire Palha, ex-diretor da empreiteira Andrade Gutierrez, que atuou também no ramo de aeroportos. Para justificar o seu pedido, Correia argumentou que Flávio entrou na mira da CPMI,
que investiga as fraudes nas aposentadorias depois que se soube que a administradora do escritório da empresa do senador tem um irmão que é sócio de Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como principal operador do esquema de fraudes. Petista citou outros motivos para justificar a necessidade da abertura dos sigilos, argumentou que os desvios das aposentadorias também eram feitos a partir de entidades associativas que utilizavam justamente corretores de seguros para intermediar pagamentos suspeitos a empresas e pessoas. As investigações desse fluxo financeiro é fundamental para a apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência, recebimento de vantagens econômicas, ou seja, eventual vinculação entre decisões administrativas, interesses eleitorais e as atividades do escritório, justificou o deputado no documento. O texto ainda menciona o fato da corretora de seguros de Flávio Bolsonaro ter sido fundada no momento em que as fraudes no INSS se estruturavam. Correia destaca que a All in One oferece produtos que podem figurar em contratos fraudulentos entre as associações e empresas de fachada voltadas a atuar na gestão e no repasse de valores desviados dos aposentados, ou ainda na ocultação de recursos vinculados a agentes públicos envolvidos no esquema. Requerimento do deputado petista foi apresentado no mesmo dia em que a oposição protocolou o pedido de quebra de sigilos de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. Com essa bagunça toda, Sofia, tem que ser impedido o presidente da CPMI do INSS? O que você acha? Eu diria que sim. Eu diria que sim, Pedro, porque a gente tem que pensar qual que é o verdadeiro objetivo dessa CPMI. É esclarecer a questão ou é fazer uso político dessa fraude para tentar prejudicar o governo? Se você realmente está preocupado com o dinheiro dos velhinhos, você tem que dizer, é esclarecer essa questão. E esclarecer esse esquema, isso passa, sim, por investigar o Lulinha, porque, ok, ele viajou com o careca do INSS, o que quer que seja, mas também o Flávio Bolsonaro, mas também o Romeu Zema, que tinha empresa da família do Zema envolvida, né, nesse esquema aí também, possivelmente envolvida nesse esquema aí também. E quando você vê que o pau que bate em Chico só tá batendo em Chico, não tá batendo no Francisco, algo me diz que isso é um uso político e não uma tentativa real de entender esse crime e punir os responsáveis. E nada deixa mais óbvio esse uso político do que a forma com que foi feito a quebra de sigilo do Lulinha. Gente, claramente eles perderam a votação. Ele simplesmente se recusou a contar os votos. Sim. Aprovado. Eu diria, Pedro, que mais do que impeachment o presidente, tinha que ser feito algum tipo de alteração no regimento da casa para impedir esse tipo de coisa. Sabe, votação tem que ser nominal e acabou. Não tem que ficar contando gente que tá de pé e sentada. Sabe? Porque também não é de agora esse tipo de coisa aí. Ele só tá seguindo o mesmo tipo usando o mesmo tipo de subterfúgio que já foi usado por muitos outros em muitos outros contextos diferentes. Mas enfim, é só minha opinião. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, não concordo com você, acho que tem que ser afastado. Essa CPMI, gente, é para tentar impedir a reeleição do Lula, tá? Dizendo num português bem claro e direto. Politicamente é isso que eles querem. Não à toa, o Carlos Viana, e isso o Rogério tá coberto de razão, é o candidato do Bolsonaro. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saem daí que a gente já volta com mais notícias.